hoje, afinal de contas hoje é domingo. Estou aqui gravando alguns vídeos pra me postar. Eu só queria falar assim porque eu gravo vídeos curtos. É porque se eu gravar os vídeos curtos, eu posso transmitir, colocar no Facebook, ou melhor, no Facebook ou no YouTube, pelo meu celular. Como é um celular assim, relé é o mais pobre que tem dessa função. Aí eu não consigo levar pro meu notebook porque eu ainda não aprendi a transmitir, ou seja, o vídeo não vai. Ele não vai por Facebook. Ainda vou ter que analisar, estudar essa coisa de vida de YouTube, é meio assim, é complicado, ainda vou aprendendo aos poucos. Porém, eu vou continuar falando do trauma que eu tive durante a minha vida sexual. Esse trauma, igual eu falei, foi complicado. Tanto é que acabei perdendo minha virgindade de uma maneira improvável. Quando a pessoa fala assim, Clarissa. Quando eu conto a história, o povo fala assim, foi estupro. Na verdade, não foi. Que eu acabei perdendo minha virgindade dentro de um carro, assim, eu lembro o dia, mas não a data do ano, que nessa época minha mente, eu não sou muito boa de guardar a data, era muito embaralhada, mas eu lembro que eu perdi a minha virgindade no feriado de 2 de julho, ou seja, no aniversário da independência da Bahia, aqui, né, na nossa região. Aí, esse dia, eu peguei e saí, fui visitar a pessoa no local dele de trabalho, aí não foi nada planejado. Eu só sei que a gente ia, aqui existe um chamado Parque da Cidade, e na época, hoje está sendo construído, nesse local, está sendo construído como fala? Fugiu a memória, mas onde constrói várias casas juntas. Aí, que eu perdi a minha virgindade dentro de um carro, um lugar mais provável. E não era um mato exatamente, não era algo deserto. Era porque ela tem casa do incerto e tudo. Enfim, não foi forçada, a pessoa teve muito, sabe? E a pessoa. E outra coisa, outro assunto. Eu sempre fui uma pessoa que sorria bastante. Que eu quero comentar isso, principalmente. E até meu irmão conversou, não faz isso. Foi meu irmão, que eu tenho um irmão mais novo do que eu, muito responsável, não faz isso. Ela tá doente, etc e tal. Mas não sei se ele não acreditava, segundo ele que tava bem com depressão, assim, em relação a que ele como foi policial, etc e tal. Ele tinha 56 anos, mais ou menos. Não, mentira, 53. 56, 3 anos depois que eu vi ele. Aí eu me confundi. Aí no caso, meu irmão foi e conversou com ele, tudo. Mas acho que por ele ver que eu tava rindo, porque as pessoas que me via, ela não achava que eu tava com depressão, entendeu? A não ser quando te via, tinha surtos, que eu gritava. Surto era surto mesmo, era de surto de revolta. Aí sim. Que. E quando isso aconteceu, eu perdi a virgindade, tempo continuando dentro do carro. Porém, a pessoa fala, mas se foi estupro. Não foi estupro, porque não foi algo forçado que me levou. Mas também essa pessoa, acho que ela achava que eu não era mais virgem. Porque eu era uma pessoa muito expansiva, por eu ter trabalhado na feira, desde pequena, junto com meus pais. Trabalhava como comerciante ambulante, vendendo cachorro quente e ferro, passando amor. Eu sempre conversava, eu sempre ria. Meu jeito é de rir. E socialmente, mulher que ri, infelizmente, é taxada como prostituta.
é prostituta, infelizmente, ou mulher que usa. Até nessa palestra desse ano aqui, 2017, que teve, o promotor, ele comentou sobre isso na Câmara de Guanambi. E não sobre isso, mas sim sobre o uso de batons, ou seja, sobre o uso de roupa. É muito importante nós, seres humanos, tirar essa mentira. Passar a respeitar o outro. Hoje eu falo, mesmo se estiver nua. Meu marido fala, você não veste uma roupa. Eu falo, mesmo se eu estiver nua, no meio da rua, tem que me respeitar. Ou seja, para a gente mudar esse ato de violência contra as mulheres e contra que a sociedade tem contra a sexualidade, é preciso mudar aqui, ó, no pensamento e ver o outro diferente. Porque eu comentei porque é preciso mesmo a pessoa se abrir o leque, a pessoa falar de sexualidade não de maneira pornográfica, mas de maneira saudável. Principalmente aqui na minha região, que meninas perdem a virgindade e engravidam cedo. Então não é tanto perder a virgindade, mas é engravidar e que não tem, porque eu me lembro, porque eu não tive filho, mas eu lembro que eu olhei meu sobrinho que faleceu e até morto de forma injusta pela polícia mesmo. Foi pela polícia. Com 17 anos. Quando ele morreu, eu me lembro. Quando a pessoa morre, você ainda mais na maneira que ele morreu, maneira injusta, né? Que até o processo tá rolando contra o policial, etc e tal. Enfim, Claro e Sorrangel, Dantas de Oliveira. Eu lembro que eu lembrei muito dessa época, eu até tinha esquecido, mas eu cuidava dele, eu ia de a pé, que é mais ou menos 40 minutos até a casa dele, e nessa época eu lembro que eu chorava bastante, que eu já tinha crise, minha mãe tinha me levado, nessa época minha mãe me levou no psicólogo, né, eu tive, sim, aí, como você pode dizer, eu lembro que eu não tinha noção de cuidar de uma criança. Eu tinha responsabilidade, mas até como você dar uma madeira, como você trocar. E isso, essa experiência que eu tive de cuidar desse sobrinho, que me leva a entender que uma mulher não deve ter um filho de forma tão cedo, de forma tão recente, deve se construir sua própria identidade para não sofrer violência sexual. Hoje eu não sofro violência sexual, não porque meu marido é bonzinho, porque ele bebe e às vezes ele tenta fazer alguma coisa, mas como ele sabe que eu vou me defender, jamais ele falaria isso. Porque a nossa força está na nossa capacidade de nos defender. Então, mulherada, aprenda a se defender. Se você, até pelos filhos, como fala, você pode sofrer se você não tiver defesa própria. Achar que você tem, assuma sua identidade e sua postura. Ser mulher é isso, é saber o seu lugar e não ser covarde. Hoje eu sofro e sou muito. Não tenho problema, não. Eu tenho cheio de problema, de preconceito, etc e tal. Mas muda o seu comportamento que você pode ter certeza que você vai ser tão feliz. Por mais problema que eu tenho, a minha felicidade é constante. Depois eu comento sobre esse assunto, que esse assunto é muito longo e tem muitos detalhes gostosos que podem ser complementados, assim, do aprendizado que ficou de toda essa história. Eu vou ficando por aqui e vamos, tchau.